Olá, queridos alunos. Eu sou Ângela, a estagiária da disciplina de Física, e estamos de volta com as aplicações das leis de Newton no cotidiano. Como falado na aula anterior, a primeira lei de Newton fala que todo o corpo ele tende a permanecer em seu estado de repouso ou de movimento retilíneo e uniforme, a menos que uma força resultante não nula seja exercida sobre ele. A gente tem aqui um exemplo de um ônibus, né, que está presente no nosso dia a dia. Admita um ônibus em movimento retilíneo uniforme em relação ao solo. Quando o ônibus é freado de repente, todos são jogados para frente. Você já deve ter reparado essa situação no seu dia a dia. Mas você já se perguntou por que é que isso acontece? Porque quando ele freia bruscamente, as pessoas elas são jogadas para frente? Essa é a aplicação da primeira lei. As pessoas dentro do ônibus possuem as mesmas características de movimento do ônibus, estão em movimento retilíneo uniforme. Quando o ônibus ele é freado bruscamente, então as pessoas, por inércia, tendem a continuar o movimento. Por isso que elas tendem a ir para frente, porque elas estavam em movimento e tendem a continuar em movimento. Só que o ônibus parou, por isso, né, elas continuam o movimento, por isso que elas vão para frente. Então, esse é um exemplo que acontece no nosso cotidiano, quando um ônibus freia e aí as pessoas são jogadas para frente. Por quê? Porque elas permanecem em movimento. Então, esse exemplozinho aqui do nosso cotidiano se trata da primeira lei de Newton. E temos a segunda lei de Newton, que relaciona a força resultante que atua sobre um corpo e a aceleração que ele adquire. Como exemplo, temos aqui o famoso jogo queimada. Então, quando você vai jogar queimada, por exemplo, o objetivo é atingir as pessoas do campo adversário, não é? Para isso, é necessário impor velocidade na bola para pegar o outro time desprevenido. Então, na queimada, né, você tem que atingir a bola no seu adversário. Então, essa é uma aplicação da segunda lei. Então, podemos observar que para a bola ganhar velocidade, é necessário que a pessoa exerça uma força sobre ela. E quanto maior a força exercida, né, sobre a bola, maior será a sua velocidade. E temos a terceira lei de Newton, que a terceira lei de Newton fala que para toda ação existe uma reação. E temos um exemplo que todo mundo conhece, né, que é jogar bola. Ao chutar uma bola, o jogador impulsiona ela para frente. Então, aplicando a terceira lei de Newton, a bola deve provocar uma força para trás sobre o pé do jogador. Então, no momento que ele chuta a bola para frente, a bola vai exercer uma força sobre o pé do jogador. Então, quem já jogou bola sabe que sentimos uma pressão no pé. Essa é a sensação do resultado da força que a bola exerce sobre o pé. Então, essas foram alguns exemplos das leis de Newton presentes no nosso cotidiano. Então, elas estão mais perto do que vocês imaginam. Então, agora vamos para o momento de exercitar. O que vocês deverão fazer? Teremos o exercício de fixação. Para os alunos que têm internet, será disponibilizado o link no grupo de WhatsApp, onde eles deverão responder as questões. São questões sobre as leis de Newton, os conceitos. E para quem não tem internet, essa mesma atividade ela será impressa e será enviada para esses alunos e deverá ser devolvida, respondida à escola. Lembrando que os alunos eles serão avaliados pelas atividades entregues seguindo os critérios. Então, a entrega no prazo, né, das atividades tem que entregar no prazo, que equivale a 1 ponto. O desenvolvimento completo da atividade também vale 1 ponto. E os acertos obtidos que vale 8 pontos. Então, vocês têm que ter cuidado na hora de responder as questões, prestar bem atenção nos conceitos, se está perguntando se é a alternativa correta, se a alternativa é falsa. E essas foram as referências utilizadas nessa aula. Desde já agradeço a
participação de todos, espero que vocês tenham entendido e muito obrigada!